Então aqui nessa semana a gente vai ver o conteúdo de trabalho e energia, tá? A ideia basicamente aqui é que resolver muitos problemas pode ser muito complicado se a gente utilizar as leis de Newton. Um exemplo muito simples, que é muito difícil resolver utilizando as leis de Newton, é o que a gente chama de um pêndulo simples, né? Que é essa figura aqui. A gente tem um corpo que está suspenso através de uma corda e a gente puxa esse corpo até que ele fique lateral, assim, que a corda fique na horizontal, e a gente solta a partir do repouso, né? Então começa com velocidade nula e vai descendo até que ele chegue nessa posição final aqui. E aí nessa posição final eu estou interessado em determinar qual é a velocidade dele em módulo. A direção é fácil, né? A gente sabe que isso vai ser um movimento que vai ser em forma de um círculo, né? Afinal a gente tem um raio constante, que é o próprio comprimento da corda. E então fica fácil de saber que a direção da velocidade vai ser tangente a essa trajetória circular e no ponto inferior aqui ela vai ser então na horizontal, né? Então perpendicular à própria direção da corda. Agora como é que eu vou saber qual que é o valor do módulo, né? Então se a gente aplicar a segunda lei de Newton, pensando aqui nesse sistema de referência em que eu tenho um eixo que é tangente à trajetória e outro que aponta para o centro da trajetória, eu estou chamando de eixo X o eixo que aponta para o centro. E aí vocês vão verificar aqui que bem, a força resultante em x vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. E essa aceleração, claro, vai ser a aceleração centrípeta porque eu escolhi a direção do eixo x apontando para o centro. Então eu tenho que t menos px vai ser igual a m vezes v ao quadrado sobre r, que me implica que a tensão vai ser px mais m vezes v ao quadrado sobre r. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, a tensão ela não vai ser um valor constante, né? Ela vai depender tanto da velocidade quanto da própria posição, porque a força-peso vai em x vai depender da posição. E pensar na posição inicial aqui em cima, a gente vai verificar que a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, né? E a componente do peso na direção do eixo x, que é a composição da trajetória, vai ser zero. Só que conforme você vai mudando de direção, isso vai fazer com que px tenha valores diferentes. Mas isso também não tem relevância para aquilo que a gente está interessado aqui, que é determinar qual vai ser a velocidade naquele ponto, tá? Porque a gente sabe que o valor da velocidade está associado à aceleração que é tangencial à trajetória. Então, se a gente tentar calcular essa aceleração vai ser a aceleração na direção do eixo y, porque eu escolhi o eixo y como sendo tangencial à trajetória. Eu vou ter que a força resultante em y vai ser igual a massa vezes a aceleração em y, ou seja, a gente vai ter m vezes g vezes o seno do ângulo θ, que vai ser igual a massa vezes a aceleração em y, portanto a aceleração vai ser g seno de θ, tá? Eu vou... A nota sai logo depois que termina a prova. Vocês não conseguiram ver a nota? Ué? Bom, eu vou terminar o resumo aqui e Professor, eu queria saber, eu coloquei um resultado na 1 e depois eu queria mudar e eu não consegui. você submeteu o resultado? Como assim? É porque tem um botão embaixo para você fazer a submissão, né? Vocês têm uma tentativa só para fazer a submissão, vocês não podem alterar depois. Depois que vocês digitam ali, vocês podem Hum, alterar, mas se depois você clica naquele botão lá para você fazer a submissão, você não tem como alterar. Eu vou liberar depois o gabarito, tá? Então vocês vão ter lá o resultado das questões, como que eu fiz as questões, né? E eu vou ver a questão da nota, por que não está aparecendo, mas era para aparecer, mas eu vou terminar antes aqui o resumo e depois eu vejo isso, tá? É, tá, então retomando aqui, né, a gente verifica o seguinte, que a aceleração ela vai ser dada por g seno de θ.
Então a gente percebe que a gente tem um problema bastante complicado aqui, porque quando a gente está nessa posição aqui, a gente vai ter g vezes seno de θ, o θ vai ser esse ângulo aqui, né? Então a gente vai ter 90 graus no início. Então a gente tem que a aceleração nesse ponto inicial é igual a g. A aceleração que muda o valor da velocidade, ou seja, a aceleração tangencial, né? Só que conforme esse ângulo vai mudando, a aceleração vai diminuindo, até que ela chega nesse ponto aqui, em que ela está no ponto mais baixo, e aí a gente vai ter uma aceleração nula. Então como que a gente pode fazer para poder determinar esse valor? Na verdade, resolver esse problema é bastante complicado, porque a gente não tem como escapar de resolver isso através de uma integral, porque a ideia da integral é justamente você calcular meio que assim como se fosse uma multiplicação por uma coisa que varia, né? Então, resolver isso aqui não tem como fugir disso. Agora, existe um outro teorema, que é chamado Teorema Trabalho-Energia, que permite que a gente faça essas contas através do que a gente chama de energia cinética, que está associada a uma forma de energia associada à velocidade, e também a questão do trabalho, né? Então, em primeiro lugar, o que é energia, né? Vocês devem ter notado ali que trabalhar com vetores é uma coisa meio complicada, né? A gente percebe que a gente tem que se preocupar não só com o valor numérico da força, mas também a direção e o sentido. Isso faz com que muitas contas sejam difíceis de fazer, como por exemplo esse pêndulo. Mas claro que em alguns casos você tem que fazer isso. Se você estiver interessado em, por exemplo, qual é a tensão na corda, você não tem como escapar de realmente resolver utilizando leis de Newton. Mas talvez a próprio conceito de energia consiga te trazer alguma informação que facilite esse processo, tá? Então, o que vem a ser energia? Energia ela é uma grandeza que ela é um valor escalar, então só tem um valor numérico, tá? Ela não tem direção e sentido. E essa grandeza, a gente consegue perceber que vários sistemas possuem uma maneira de a gente expressar essa grandeza que é a energia. E a gente vai ver até o final do capítulo que a gente vai estudar aqui, existe um princípio de conservação para a energia. O que isso quer dizer? Que em condições específicas a gente pode dizer que a energia de um sistema físico é constante. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse pêndulo, a gente vai perceber que a energia, se a gente conseguir desconsiderar a força de arrasto, ela vai ser constante. Então vai ficar super fácil de resolver esse sistema, porque a gente pode simplesmente pensar na energia que a gente tem no início, a gente vai verificar como que a gente calcula isso, e depois a gente verifica qual que é a energia que a gente tem no final, que vai ser calculada exatamente da mesma maneira, só que usando valores diferentes, porque a gente tem uma situação diferente. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir verificar qual que é o valor de alguma variável que falte, né? Que a gente costuma ter condições iniciais, que seriam, por exemplo, a velocidade inicial é igual a zero e a posição inicial é essa daqui. E aí, no final, a gente vai ter condições finais, né? Uma velocidade final e uma posição final. Então, dadas posição inicial, velocidade inicial e posição final, qual que vai ser a velocidade final? Então a gente vai ter capacidade de resolver esse tipo de situação de uma maneira mais simples, tá? Então uma coisa mais básica para a gente poder verificar essa questão do teorema de trabalho de energia aí é deduzir ele, né? E não é muito difícil de resolver isso. Aqui eu vou pegar uma situação específica, né? Que é um corpo que ele pode se mover só ao longo de um eixo horizontal, como se fosse, por exemplo, uma bolinha de plástico furada que pode correr sobre um fio, tá? Por exemplo, não costumo chamar isso de uma conta, né? Uma bolinha que tem um furinho e você tem lá um arame que está bem esticado e você tem que esse corpo pode se deslocar nesse arame sem atrito. E a gente exerce uma força F qualquer aqui e verifica qual que vai ser a variação da velocidade desse corpo conforme a gente vai aplicando essa força, né? Então isso está associado à aceleração, né? Então se eu pegar aqui a equação de Torricelli e substituir no lugar da aceleração força dividido pela massa, eu consigo determinar essa expressão aqui no final, que ela tem duas partes basicamente. Uma variação de uma grandeza que é 1/2 da massa vezes a velocidade, que é o que a gente define como sendo energia cinética, e esse outro termo aqui que vai ser a força projetada na direção do movimento vezes o deslocamento. Então essa outra grandeza a gente chama de trabalho, tá?
E aí a gente chega à conclusão, então, que a variação da energia cinética está associada ao trabalho. Mas como que eu calculo esse trabalho, né? O trabalho é calculado sempre como sendo a força projetada na direção do movimento vezes o deslocamento que a gente tem. Então, claro que isso vai te dar algumas condições, né? Por exemplo, em primeiro lugar, você precisa decompor a força. E aí depois você vai conseguir fazer o cálculo do trabalho. Mas a gente tem uma anotação específica para essa situação aqui, que é escrever isso em termos de um produto escalar, tá? Então, vocês vão verificar essa parte do produto escalar lá em geometria analítica e álgebra linear, mas ele é um conceito bastante importante, tá? Então, o trabalho ele vai ser reescrito através desse conceito de produto escalar, mas a definição de um produto escalar é esse aqui, ó, que é bastante simples. É módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo θ. Mas por que eu estou colocando vetor nisso? Porque, na verdade, a força é um vetor. Assim como o deslocamento, né? Veja que o deslocamento a gente pode escrever como sendo um ΔR, que seria um vetor de deslocamento, né? Então, a partir desses dois vetores, a gente pode denotar, então, o nosso trabalho como sendo... Aqui eu uso um D para poder escrever o deslocamento, não, mas eu poderia escrever da mesma maneira W, que é, aliás, força, né? Aqui uma parte. Vai ser força escalar ΔR, né? Que é a mesma coisa que se força escalar deslocamento aqui. Então, essa acaba sendo uma notação bastante simples. E aí é que eu vou discutir depois as unidades da energia, né? A gente costuma dizer que a unidade de energia é Joule, né? Mas a unidade de Joule não é uma unidade fundamental, ela pode ser escrita em termos do quilograma, do metro e do segundo, através como sendo quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? E aí a gente tem aqui uma discussão em relação a como fazer o cálculo do trabalho. Claro que calculando a variação de energia cinética é muito simples, é isso que você sabe o valor do módulo da velocidade e a gente sabe calcular o módulo de um vetor se precisar, né? E aí fica essa questão do cálculo do trabalho, que é um pouquinho mais trabalhosa, ela não é difícil, tá? Mas ela dá um pouquinho mais de serviço, onde que a gente realmente vai poder explorar alguma coisa, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a variação de energia cinética, ela vai ser igual ao trabalho de uma força resultante, né? Quando você tem mais que uma força. E aí a gente tem a seguinte propriedade, né? Toda vez que você soma dois vetores e faz produto escalar com o terceiro, isso é a mesma coisa que você pegar e fazer o produto escalar do primeiro vetor com o terceiro, mais o produto escalar do segundo vetor com o terceiro. Ou seja, a gente tem que o produto escalar é distributivo, assim como um produto normal, tá? E aí a gente verifica então, isso é um resultado bastante interessante, que o trabalho da força resultante é igual à soma dos trabalhos das diversas forças que atuam no sistema. Isso é importante porque vai ter várias situações em que, devido ao fato de que a gente tem um deslocamento que é perpendicular à força, essa força não vai realizar trabalho. Então, se você pegar, por exemplo, um corpo que está num plano inclinado e ele pode descer esse plano inclinado, somente paralelo aqui ao plano, a força normal, que é perpendicular à superfície do plano, ela não vai realizar trabalho. Por quê? Porque o meu deslocamento é no sentido do eixo X. E minha força normal é perpendicular a essa direção. Então a gente tem que o trabalho realizado pela força normal é zero, então não preciso me preocupar com o trabalho realizado pela normal. O que eu vou ter aqui? Se eu só tiver a normal e o peso, a gente sabe que a gente vai ter um movimento acelerado, né? Então eu só preciso me preocupar com o trabalho da força peso. A gente vai verificar aqui nessas notas de aula que o trabalho do peso é muito simples de se calcular. E aí vai ser super fácil de resolver aquela questão do pêndulo, tá? Aí eu faço aqui uma discussão, o que acontece se você tiver equilíbrio, né? Ou seja, quando a gente tem equilíbrio a gente não tem aceleração, né? Então se não tem aceleração, a velocidade é constante. As forças realizam trabalho nessa situação? Realizam. A questão é que, se você pegar o trabalho realizado por uma força, ele vai ser menos o trabalho realizado por outra força, e aí eles se compensam, e aí de maneira que o trabalho total é zero. E o trabalho total é que está relacionado à variação da energia cinética, tá? Então, um caso que a gente teria isso é se você pegar, por exemplo, um elevador
que tem lá uma caixa, e aí esse elevador aqui sobe, por exemplo, com velocidade constante. O que está acontecendo aqui? A gente tem uma força normal apontando para cima e a gente tem um peso apontando para baixo. O trabalho realizado pela força normal vai ser igual a menos o trabalho realizado pela força peso, de maneira que o trabalho total vai ser zero. E aí por isso que a velocidade vai ser constante, né? Isso implica, por exemplo, que a normal tem que ser igual ao peso, né? Porque você tem que ter o mesmo deslocamento e para o trabalho ser igual, as forças devem ter módulos iguais, portanto, né? É muito comum que o pessoal trabalhe com essa ideia de que a única componente que realiza trabalho é a componente que é paralela ao deslocamento. Isso tem a ver lá com aquelas propriedades da distributividade do produto escalar e o fato de que você pode escrever um vetor como sendo a soma de outros dois vetores, né? Então, se a gente fizer aquela escolha de que a gente tem lá um vetor que é paralelo, uma direção que é paralela ao deslocamento e outra que é perpendicular, pode dizer que tem uma força F perpendicular mais uma força F paralela que somadas dão a minha força F. Se eu aplicar em distributiva, eu vou perceber que eu tenho uma componente de trabalho que vai ser essa daqui, que vai ser força paralela escalar deslocamento, e vai ter uma outra que vai ser força perpendicular escalar deslocamento. Só que o fato é que a força perpendicular não realiza trabalho, né? Então a única componente de força que faz trabalho é aquela que é paralela ao deslocamento, né? Então, mas isso é basicamente aplicar lá aquela expressão para o módulo do trabalho, né? O trabalho vai ser igual a força escalar deslocamento. Mas o que é isso aqui? Isso é por definição o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ entre eles, né? Se pensar em força vezes cosseno de θ, isso aqui é o quê? É a força na direção do deslocamento. Ou, se você pode pensar também, no deslocamento na direção da força. Também é possível, tá? Então, basicamente, o que a gente muda aqui é como que a gente faz o agrupamento. É d cosseno de θ e depois multiplica por f, ou f vezes cosseno de θ e depois multiplica por d. Então aqui eu faço a questão lá da decomposição vetorial do deslocamento. Então vejo que isso aqui não é nada muito assim primordial, assim, nada muito super importante, mas é formas diferentes de a gente trabalhar com essa mesma expressão força escalar deslocamento, que permite que a gente pense às vezes na solução de algum problema de uma maneira um pouquinho diferente. E vocês vão ver que durante esse capítulo aqui que a gente vai estudar de trabalho, a gente vai começar com um conceito super básico aqui, que é a variação da energia cinética igual ao trabalho, e a gente vai evoluindo esse conceito aqui, depois a gente vai falar de energia mecânica, depois a gente vai falar de energia de uma maneira mais geral, tá? E aí a gente vai perceber que a gente pode sempre resolver os mesmos problemas de maneiras cada vez mais elegantes. E quando a gente chega aqui já em energia mecânica, a gente já percebe que existe uma maneira mais tranquila da gente resolver os problemas ao invés de ficar pensando em trabalho. Mas no começo a gente tem que pensar bastante sobre a questão do trabalho, porque ele é a base para esse conceito de energia mecânica, tá? Então, no início eu tenho uma preocupação aqui de discutir bastante essa questão do trabalho. Depois aqui eu falo sobre o sinal do trabalho, tá? O trabalho ele vai ter duas possibilidades de sinal quando ele for diferente de zero, né? Que vai ser ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Por quê? Porque ele é um escalar. O escalar só tem essas possibilidades, né? Ser zero, positivo ou negativo. E aí, sempre que você tem um trabalho que é positivo de uma força, ele vai ser um trabalho que ele é realizado no sentido de tentar aumentar a velocidade do corpo. E se o trabalho é negativo, ele é um trabalho que é realizado no sentido de tentar diminuir a velocidade do corpo. Veja por que eu falo tentar, né? Porque às vezes o trabalho ele tenta aumentar, mas não consegue. Por exemplo, voltando àquele exemplo do corpo que está dentro do elevador, o trabalho é realizado pela força normal, se o elevador está subindo, e vai ser no sentido de tentar fazer com que haja um aumento da energia cinética do bloquinho, né? Só que ele não aumenta. Por quê? Porque eu também tenho uma força-peso realizando trabalho no sentido de tentar diminuir essa energia cinética. Então isso vai fazer com que o bloquinho acabe numa situação em que a velocidade seja constante, né?
tendo uma velocidade que nem aumenta nem diminui. Mas o trabalho realizado pela força normal é positivo e o trabalho realizado pela força peso é negativo, tá? Bem, como é que a gente vai fazer o cálculo então do trabalho? Para algumas situações específicas, a gente vai ver que a gente tem uma expressão bem fácil de aplicar, que ela é uma expressão, digamos assim, fechada. É só ir lá e aplicar e você consegue determinar qual que vai ser o trabalho que vai ser realizado, o valor numérico, né? Mas em algumas situações isso não é possível. Eu acho que a maioria delas isso não é possível, inclusive. Mas essas em que é possível são extremamente interessantes. E uma delas é o peso. Se a gente for pegar e analisar as possibilidades para o trabalho da força-peso, a gente vai ter basicamente três, né? Ou a gente sobe, ou a gente desce, ou a gente anda de lado. Claro que se você tiver um deslocamento lateral e a força-peso é vertical, você não vai ter nenhum trabalho realizado pela força-peso, porque a gente tem que o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força-peso ele vai ser 90 graus, e o cosseno de 90 é zero. Mas você tem a possibilidade de subir ou descer. Então, no final das contas, se vocês acompanharem aqui essas contas que estão na página 181, não tem nada muito complicado, tá? A gente vai perceber que existe, na verdade, só uma possibilidade para o trabalho, né? Que vai ser que o trabalho seja dado por m vezes g vezes a variação de, de posição no eixo y, tá? Aqui a gente tem a questão do eixo de referência, né? Se você tem um eixo de referência que aponta para baixo, teu ΔY vai ser positivo quando você desce. Se ele aponta para cima, ele vai ser negativo quando você desce. Então aqui é importante que essa expressão do trabalho ela pode ter um sinal ou não aqui na frente. Isso vai depender da tua escolha do sistema de referência, tá? Depois a gente vai ver uma questão de potencial, para poder depois chegar na questão da energia mecânica, e a gente vai perceber que é mais conveniente se a gente adotar o eixo Y para cima, tá? E aí acaba que o trabalho realizado pela força-peso ele vai ser mais convenientemente escrito como menos m vezes g vezes ΔY. Então veja que se você desce, o que você tem? Você tem um ΔY que é negativo. E aí você tem que ter esse trabalho tem o sentido de fazer o quê? Fazer com que a velocidade aumente, né? Então o trabalho tem que ser positivo. Então você só consegue isso se você colocar esse sinal na frente, né? Então o ΔY negativo, com esse menos aqui, vai ficar um resultado que é positivo. Lembrando que m e g são constantes que são positivas, né? A massa é estritamente positiva e g é simplesmente o módulo do vetor aceleração da gravidade. Então a gente consegue determinar que a expressão vai ter que ser com um sinal negativo para a escolha de um eixo y apontando para cima, que vai ser a mais comum. Né? Aqui eu até deixei bem claro, né, que se o trabalho realizado pela força-peso para o eixo y vertical para baixo. Tá? Aí aqui a gente vai ter embaixo o caso eixo y vertical para cima, que vai ser o que acaba sendo mais comum da gente usar, porque a gente vai usar isso também lá no potencial. Agora, como é que a gente vai pegar e fazer o trabalho de outras forças que são constantes? Aí a gente não tem escapatória, tá? A gente tem que sempre fazer a análise através dessa expressão aqui, força escalar de deslocamento. Se a gente pegar, por exemplo, a força normal, nessa situação em que a gente tem um bloquinho deslizando através de um plano inclinado, a gente percebe que devido ao fato de que o ângulo é de 90 graus, vai ter um trabalho que vai ser nulo dessa força normal. A única coisa que vai realizar trabalho aqui vai ser, por exemplo, uma força de atrito e a força-peso. E a força-peso a gente pode calculá-la de duas maneiras, né? Ou a gente estabelece aqui um eixo y vertical e calcula através dessa variação de altura aqui, ou a gente pode simplesmente fazer a decomposição, né? Porque a gente olha aqui, a gente tem a força-peso, a gente tem o deslocamento, e a gente talvez conheça o ângulo entre esses dois, né? Se a gente conhecer, a gente consegue determinar qual vai ser o trabalho também, utilizando, partindo da expressão força escalar deslocamento, tá? E não só a força normal, mas a força de tensão, força de arrasto, força de atrito, todas essas forças elas têm situações distintas em que você vai aplicar uma ou outra e você vai precisar fazer sempre essa análise através dessa expressão força produto escalar com deslocamento, a partir do primeiro princípio, tá?
Aí você consegue determinar o trabalho. Então, com isso, fica fácil a gente resolver a questão do pêndulo agora, né? A gente sabe que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total. Mas qual que é o trabalho total? Tem um trabalho realizado pela tensão, mas a tensão é sempre perpendicular ao deslocamento instantâneo. Então, não só o trabalho realizado pela tensão é zero durante o movimento todo, como um todo, né? Mas ele é sempre igual a zero, a todo instante. E aí só resta o trabalho realizado pela força-peso. Mas o trabalho realizado pela força-peso, se a gente colocar um eixo y para cima, como eu coloquei aqui, vai ser E menos m vezes g vezes delta y. E aí a gente aplica tudo isso na expressão lá do trabalho de energia. A gente tem que a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho realizado pela força-peso. Então, se a gente olhar para cá, ó, partindo do repouso, a velocidade inicial é nula. Então, esse termo aqui vai ser zero. A gente vai ficar simplesmente que a energia cinética final vai ser igual a menos m vezes g vezes delta y. O delta y aqui vai ser o quê? Menos L, né? Porque eu tenho o comprimento da corda sendo L, e eu parto dessa posição inicial e eu desço justamente uma distância L nessas condições aqui, né? Claro que eu tenho que pensar que o meu deslocamento foi aqui de 90 graus para poder chegar nessa conclusão. E aí a gente consegue verificar que o valor da velocidade vai ser simplesmente a raiz de 2 vezes g vezes L. Veja que esse resultado vocês devem ter visto no ensino médio e ele parece super simples. De fato ele é. A questão é que poder chegar nele é um caminho que não é tão assim, não é tão dado, né? Como que a gente pode chegar nessa expressão? Por que a gente pode fazer essa questão de pensar nessa grandeza energia, né? Isso parte de algumas observações fundamentais que são justamente aquilo que eu discuto aqui. Então, basicamente o que eu faço aqui é chegar nesse resultado a partir de primeiros princípios, tá? Aí que tem aqui a questão de exemplos, né? Então veja que a ideia do cálculo do trabalho é super simples, é só aplicar essa expressão aqui. E se você tiver lá, eu estou interessado em saber a variação da energia cinética de um corpo, é só dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, essa primeira parte do conteúdo aqui, ela não é muito difícil, tá? Na verdade, vocês vão ver que essa parte de energia como um todo, ela é bem mais tranquila que a parte lá de Leis e Newton, tá? Basicamente porque a gente não precisa se preocupar com direção e sentido, né? A gente está trabalhando com grandezas escalares. Só para cálculo do trabalho ali que a gente precisa se preocupar com direção e sentido, mas costuma ser bem mais simples. E aqui tem toda uma questão da discussão lá dos exemplos, tá? Então, olhem isso aqui, porque isso aqui é importante. Aí depois a gente chega numa parte que é um pouquinho mais complexa, que é o trabalho como área de um gráfico da força em função da posição. Então, se a gente pensar no trabalho como sendo força vezes deslocamento, né, pensando na componente da força que é na direção do eixo x, a gente pode partir para uma força qualquer que, se a gente fizer um gráfico da força efetuada em função da posição, essa área aqui, ó, entre uma posição inicial e final, que vai dar justamente o deslocamento, vai ser numericamente o que é o trabalho, né? O valor da área vai ser numericamente igual ao valor do trabalho que a gente precisa. Não o valor da área real, né? Mas a área virtual do gráfico. Afinal, você pode ampliar o gráfico e a tua área real muda, mas você não tem uma mudança da área virtual do gráfico. Por que é interessante notar essa correspondência da área com o trabalho? Porque existem forças que não são constantes, como por exemplo a força elástica. Se você pegar esse bloquinho aqui, ó, que está preso numa mola, e você estica a mola e diz que essa aqui é a posição inicial. Então você quer saber qual que é a velocidade do bloquinho quando ele está nessa posição. Como que você pode fazer isso? Se você pensar na força atuando durante um certo tempo, você vai perceber que a aceleração não vai ser constante, porque a força muda conforme a mola vai relaxando. Então a gente percebe que calcular a velocidade aqui vai ser, assim como no caso do pêndulo, um trabalho muito complexo que vai envolver pelo menos lá uma integral, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente calcular a área, né? Posso pensar assim, bem, a área ela representa o trabalho. Então vou ter força vezes o meu deslocamento, mas como a força vai diminuindo, ela em relação à força constante, a gente perde um pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui não é realizado, não é um trabalho que seja realizado. Então a gente pode simplesmente calcular essa área.
E aí quando a gente faz isso, a gente consegue determinar uma expressão para o trabalho da força elástica. Basicamente, o trabalho de força elástica é aquela área daquele trapézio que tem aqui. Né? Você pode usar ou a fórmula do trapézio ou pensar na diferença entre dois triângulos. Né? Eu sempre uso a diferença de dois triângulos porque eu não lembro da fórmula do trapézio. Então, eu calculo ali a diferença entre a área dos dois triângulos e eu vou chegar nessa expressão aqui. Ó, que o trabalho da força elástica é dado por menos 1/2 da constante elástica vezes a posição final ao quadrado menos a posição inicial ao quadrado. Então, claro que aqui eu me refiro com posições, né? As posições nesse eixo X aqui, né? Que está aqui, que seria justamente o eixo horizontal aqui que descreve o movimento desse corpo. Então, a partir dessa posição, eu consigo determinar qual vai ser o trabalho utilizando essa expressão 6.130 aqui, que vai ser bastante usada, tá? Então, a gente percebe que tem duas expressões que a gente viu aqui que tem uma fórmula fechada, né? Que são a força-peso e a força elástica, tá? Depois a gente vai ver que essas forças elas são especiais mesmo. Elas são o que a gente chama de forças conservativas. A normal e a força de arrasto, a força de atrito, elas não são forças conservativas. Mas isso é conteúdo lá da semana que vem, tá? Então aqui tem um outro exemplo que seria um bloquinho caindo sobre uma mola. Então o que a gente tem aqui? A gente tem duas forças atuando, a força-peso e a força elástica. E como que a gente pode saber, por exemplo, qual que vai ser a variação da energia cinética durante um certo deslocamento? Depois que o bloquinho toca aqui a mola, a gente tem então, na verdade, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total. E aí o trabalho total o que? É o trabalho do peso mais o trabalho da força elástica. E aí aqui a gente consegue fazer uma continha mais interessante, né? E aí, bem, acompanhem lá, eu vou fazer a resolução para poder determinar qual vai ser a posição final. E nesse caso aqui, como a gente tem que a força elástica ela depende do quadrado da posição, a gente acaba tendo que resolver por Bhaskara, tá? E a gente percebe que nesse exemplo a gente vai ter uma compressão da mola de 61 centímetros. Bom, aqui nessa seção 6.5, vocês podem considerar ela como, digamos assim, semi-opcional, tá? Eu não vou cobrar nada relacionado a esse conteúdo, mas ele talvez seja uma das coisas mais interessantes que vocês vão ver aqui em Física 1, que não é, na verdade, conteúdo de Física 1, é conteúdo de Cálculo 1. Esse conteúdo aqui é justamente o que vocês vão verificar lá para como sendo a integral, tá? Então, por que a gente estuda cálculo? Porque existem diversos sistemas físicos que a gente precisa resolver utilizando o cálculo. E um deles é justamente o trabalho de uma força variável, né? Então, vamos supor que a gente tem essa situação bonita aqui, em que a gente tem uma força que ela varia de uma forma muito mais complexa, né? Ela tem toda uma curvatura aqui que faz com que determinar a área dessa parte aqui seja difícil. O que você pode fazer essa área aqui? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode separar isso aqui em várias figuras geométricas e fazer a soma. Isso daqui é um método aproximado, né? Se vocês lembrarem lá na parte de deslocamento, eu falei que a gente poderia fazer isso para poder calcular um deslocamento, né? Então você pode dividir isso aqui em vários retângulos, pode ser até de larguras diferentes, e você determina essa área de uma maneira aproximada. Se a aproximação estiver ruim, você diminui o tamanho, a largura ali dos retângulos e você consegue melhorar esse seu resultado. Se usar retângulos que tenham larguras constantes, fica muito mais fácil você resolver isso utilizando até a questão de cálculo numérico, né? Você pega e usa lá um computador, programa ali umas continhas e ele faz o cálculo para você dessa área virtual, né, que você tem. Como você faz isso? Basicamente você nota que você tem uma largura para cada barra que você determina e a altura vai ser justamente o valor da função nesse ponto que é a posição inicial ali da tua barra, né? O limite esquerdo ali da barra. E aí você pega e multiplica esses dois números e você tem a área virtual dessa barra. E aí você pega e faz muitas barrinhas e você soma todas essas áreas e você vai ter um valor para essa área aqui, né? Tem uma outra maneira? Tem. Você pode pegar e usar um papel que tem uma densidade bem uniforme, assim, toda a área dele. E aí você pega e desenha um gráfico com todo cuidado.
Aí você recorta essa área aí do gráfico, pesa numa balança analítica, uma precisão bem alta. Você vai saber a massa de papel que você tem ali. Aí você pega e faz uma regra de 3 para a área de um quadradinho que você sabe, olha, um quadradinho é 1 por 1, então ele tem uma área virtual específica e ele vai ter uma massa específica. E aí você pega e faz uma regra de 3 e você determina, bom, se você tem mais massa lá naquele teu gráfico, quanto vai ser o valor que você vai, aquela área representa, né? Ouvi falar uma vez que antigamente isso era uma maneira que era usada para determinar a área de um gráfico assim. Mas existe uma outra coisa que é muito mais esperta de se fazer, que é justamente onde entra o termo fundamental do cálculo, tá? Ele é o que define o que a gente chama de uma integral, tá? Então, basicamente, calcular uma integral é calcular essa área embaixo dessa curva. Essa área é qual, né? A área que é limitada para cima pela curva, nas laterais por esses pontos A e X que eu coloquei aqui, e na parte inferior é limitada justamente pelo eixo X. E aí eu faço uma continha aqui envolvendo limites, que vocês estão vendo lá em cálculo, provavelmente, e aí vocês vão acompanhando aqui. Eu vou tentar, pelo menos, né, mostrar que, na verdade, calcular essa área, você pensa assim, que se você tem essa função que te dá área, se você derivar essa função que te dá área, o que você obtém? Vai perceber que a gente vai obter justamente a função que me dá a curva superior. Então eu posso pensar assim, bem, se eu tenho uma curva superior, qual que é a função que me dá área? Vai ser a função que quando eu derivo, me dá a curva superior. Então com esse raciocínio eu posso tentar adivinhar qual que é essa função. E fazer cálculo de integral é difícil justamente que basicamente ele é uma maneira de tentar adivinhar qual que é uma função. Você pode pensar assim, bem, não sei se vocês chegaram a ver derivada ainda, mas se você tiver lá um polinômio x elevado a n, qual que é a derivada desse polinômio? Vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, se você tem uma certa função, como que você pega e desfaz a derivada? É basicamente isso que a gente vai precisar descobrir para poder saber qual que é a integral. E aí, a gente vai perceber por meio que tentativa e erro, tentando conhecer várias funções, que, na verdade, para desfazer, por exemplo, essa derivada, a gente precisa escrever que, para voltar, a gente vai ter que fazer x elevado a n mais 1 sobre n. Então, a gente tem um processo aqui que a gente vai ter que verificar. Por exemplo, a derivada do seno é cosseno. Como é que eu desfaço a derivada do cosseno, então? Eu digo que é seno. Então fica meio que um joguinho de você memorizar várias fórmulas e aplicar isso, tá? Mas isso é conteúdo lá de cálculo. Então aqui eu só vou fazer uma explicação, que por isso que eu falo que é semi-opcional, né? Vocês não precisam verificar aqui, se vocês não quiserem se preocupar com isso agora, quiserem pular essa sessão, vocês podem ficar à vontade. Só que isso vai cair no conteúdo de cálculo. Então, eventualmente vocês vão ver isso aí, mas mais para frente, dentro desse mesmo semestre, só que em outra disciplina. Então, talvez seja interessante vocês tentarem ler esse conteúdo aqui e tentarem entender. Provavelmente vocês não vão entender 100%, mas quando vocês chegarem lá na frente, quando vocês forem ver em cálculo, vocês já vão ter entendido aí 50%. E aí entender os outros 50% vai ficar mais fácil, tá? Então eu recomendo que vocês leiam. Mas se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, vocês podem conversar comigo ou vocês podem deixar para mais tarde para rever de volta em cálculo, tá? E aqui eu tenho justamente a discussão de como é que eu faço para determinar então a função primitiva que a gente chama, né, que é a derivada desfeita, né, de um polinômio. Eu falo sobre por que você pode pegar e tirar uma constante de uma integral, né, se você tiver lá a integral de alfa vezes f de x. Isso é alfa vezes a integral de f de x, tá? E aqui eu explico por quê. Porque você pode somar integrais. Basicamente, integral é área. É área aditiva. Então, a integral também tem que ser aditiva. Aí é que eu faço justamente o exemplo do deslocamento. Né? Lembra da expressãozinha lá da velocidade?
Se eu tenho uma velocidade que é dada por essa expressão, como que eu posso achar o deslocamento? É só usar o sorvetão, mas de onde é que vem o sorvetão? Vem de uma área assim, né? Se lembrarem lá, eu fiz exatamente isso aqui. Tem uma maneira melhor de fazer isso? Tem, é só integrar aquela expressão da velocidade. Que é o quê? É uma maneira analítica da gente determinar a expressão que está justamente relacionada àquela área que vai estar aqui o sorvetão. Então aqui eu faço essa conta, tá? Talvez vocês achem interessante voltar nesse exemplo aqui depois que vocês tiverem feito lá em cálculo, né? Mas bem, está aqui de qualquer forma para vocês voltarem caso vocês desejem. Aqui eu falo um pouco sobre a integral do seno. Isso aqui é um resultado que eu acho super interessante, né? Qual que é a área que tem na função seno aqui, ó, pensando em θ em radianos, né, entre 0 e π? Essa área que está destacada aqui. Veja que essa é uma curva, né? O seno é todo um negócio todo torcido ali. E π é um valor que não é nem racional, né? É um negócio infinito de número para trás do 3,14. Aí você calcular a área desse pedaço aqui, essa área dá um número 2. Exatamente 2 é a área ali. 2 o quê? Depende, né? Se você pegar e fizer esse gráfico aí em metros, vai ser 2 metros quadrados. Se fizer em centímetros, vai ser 2 centímetros quadrados. Mas a área virtual ali tem um valor numérico bem definido que é 2. Não é 2,01, é 2 mesmo. Que é um resultado que eu acho um pouco notável. Mas se você pegar e fizer a integral de 0 até 2π, a área vai dar 0. Por quê? Porque a área que está abaixo aqui, ó, ela conta como sendo negativa, tá? Por que eu fiz tudo isso? Porque, na verdade, o trabalho, se você tem uma possibilidade de uma força variável, ele tem que ser definido como sendo a integral da força. A única força variável que a gente vai verificar aqui vai ser justamente a força elástica. A gente já sabe a expressão para o trabalho da força elástica, tá? Então, basicamente, que eu discuto essa questão da integral para poder definir de uma maneira mais geral aqui, olha. O trabalho é definido como sendo a integral da força. Então, se vocês tiverem uma força variável no futuro, vocês têm como calcular o trabalho através dessa expressão aqui. Mas em Física 1 a gente não vai trabalhar isso, porque a ideia aqui é fazer uma coisa um pouco introdutória nesse sentido, tá? Então, a força elástica pode ser calculado o trabalho dela através dessa expressão da integral, simplesmente pensando que a força elástica é menos k vezes x. Então eu tenho aqui a integral como sendo menos k vezes a integral de x dx, né? Mas se a gente olhar lá para a expressão de um polinômio, a gente vai verificar que em qual que é a função que quando eu derivo da x vai ser x ao quadrado? Não, porque se eu derivar x ao quadrado eu vou ter 2x. Vai ser x ao quadrado sobre 2, então, né? Porque se eu pegar e derivar x ao quadrado sobre 2, quando cair o 2, ele cancela com o 2 que está embaixo, vai ficar só x. Então, a função que quando eu derivo da x, vai ser x ao quadrado sobre 2, mais uma possível constante, né? Afinal, se você pegar lá uma constante, ela pode ser derivada e a derivada vai dar zero, né? Então, a gente vai ter que o trabalho com a força elástica é simplesmente x ao quadrado sobre 2 mais uma constante, mas a gente tem que calcular isso entre dois extremos, né, que são a posição inicial e a final, e a constante cancela, né? Então aqui eu faço justamente esse processo, né, calculo ela na posição final, menos calculada na posição inicial. Então calculo esse parênteses aqui, né? Então a gente percebe que a constante cancela e a gente vai obter justamente aquela expressão que a gente conhecia. Aí para finalizar aqui a gente tem o conceito de potência, tá? Porque se você pensar no trabalho realizado para você levar um monte de tijolo através de um elevador para cima de um prédio, se você pensar no trabalho, ele vai ser sempre o mesmo. Não importa se você demora um dia ou um minuto para você pegar e levar esses tijolos. Então a gente percebe que tem alguma diferença entre você pegar e fazer esse trabalho em um dia ou você fazer ele em um minuto, né? Então a gente percebe que existe um conceito que está relacionado ao trabalho realizado por quantidade de tempo. Isso é justamente o que a gente chama de potência, isso é a definição de potência. É a razão entre o trabalho e o tempo que demora para o trabalho ser efetuado, tá? É um pouco difícil da gente abordar essa questão de potência em Física 1. São pouquíssimos exemplos que dá para a gente dar, que são interessantes de se trabalhar, tá? E ele envolve bastante essa questão da derivada, você teria que saber qual que é a função do trabalho. Então acaba que assim, a gente não trabalha muito com a questão de potência.
Mas lembrem-se dessa definição, pelo menos, tá? Que vai ser quantidade de trabalho realizado por unidade de tempo, que vai ser então joules por segundo, tá? Dentro do sistema internacional. Só que isso é uma coisa que é tão comum a gente falar em potência, que ela tem uma unidade específica que é o watt, que é definido como sendo joule por segundo. Então, se pegar e olhar a potência de uma lâmpada, ou de um, sei lá, de um equipamento eletrônico, vai estar tudo em watts. Carro, quando está no documento, quando o fabricante te fala, ele vai falar em cavalo. Mas cavalo, eu acho que são 700 e poucos watts, tá? Então, se você pegar lá um fabricante, se procurar na Wikipédia lá uma informação sobre um motor de um carro, é muito provável que vai estar lá o valor em watts, porque o fabricante também utiliza em watts, que a linguagem de unidades da engenharia é a mesma da ciência, né? Que são as unidades do sistema internacional, tá? Motor elétrico de carro já é mais uma coisa que é mais comum que seja em watts mesmo, né? Ou de geladeira, ou de máquina de lavado, qualquer coisa, né? Fora carro, todo mundo usa. Carro e ar-condicionado, né? Ar-condicionado é BTU. BTU também é unidade de energia. Só que se você for pegar lá olhar o manual do ar-condicionado, vai estar lá 2.000 watts. Essa é a potência que ele consome, por exemplo. E vai ter lá a potência de calor que ele consegue mover, que vai ser, sei lá, maior, 7.000, por exemplo. E aí esse 7.000 é que está relacionado ao BTU, tá? Mas a ideia é basicamente isso. Então aqui depois a gente entra na parte de energia potencial e forças conservativas, que é conteúdo da semana que vem, tá? Então vejam que o conteúdo dessa semana ele tem bastante texto para ler, mas ele não é difícil. Essa parte aqui da integral, que ela vai ser, que vai queimar mais o neurônio de vocês, mas ele é opcional, tá? Então procure entender, que eu acho que é uma coisa, um resultado bonito e que me deu um baita de um trabalho para escrever aqui, fazer essas figuras, mas isso vai ser cobrado lá em cálculo, tá? Eu tive aluno que me falou assim, ó, isso ajudou bastante, porque eu vi aqui, eu não entendi 100%, mas depois quando eu vi em cálculo, as coisas já estavam mais assentadas, né? Porque é muito comum que a gente precise ver uma coisa mais que uma vez para a gente poder entender bem ela. Então, quando ele viu aqui, depois quando ele viu em cálculo, já estava mais fácil para pegar a ideia. Então, recomendo fortemente que vocês leiam isso aqui e, caso de dúvidas, vocês falam comigo. Beleza? Então, vou interromper a gravação aqui e depois já vou ver a questão lá das notas, porque elas não saíram, tá?